Olá, boa tarde a todos. Obrigado, Pedro, pela apresentação. Desde já quero agradecer em nome do Microsoft Language Development Center o convite para a participação nestas jornadas. É importante para nós dar a conhecer a nossa investigação e permitir com que vocês tenham também conhecimento das nossas parcerias, porque parte da nossa investigação é muito devida às parcerias que temos com outras instituições, nomeadamente faculdades internacionais e nacionais. Na apresentação de hoje vou falar um pouco de duas coisas. Primeiro, realidade aumentada e também interfaces naturais de interação com o utilizador. Nomeadamente, como é que nós fazemos este tipo de interação, como é que criamos a realidade aumentada a partir do reconhecimento, do seguimento, o tracking e da construção 3D. Ok, isto é mais ou menos aquilo que a minha apresentação está dividida em dois grupos, depois de uma pequena introdução do nosso grupo no IGRAM, que é constituído pelo MLDC e por um centro de investigação no ISCTE, em Lisboa. Irei apresentar um dos breakthroughs que tem sido feito na área de construção e seguimento, baseados em visão por computador e computação gráfica, do grupo da Microsoft Research em Cambridge, o Kinect Fusion. Possivelmente alguns de vocês já devem ter ouvido falar. E esta investigação, no fundo, foi o que nos levou a desenvolver um conjunto de tecnologias baseadas em reconhecimento, baseadas em seguimento e baseadas em reconstrução, ambas desenvolvidas na Microsoft e na ADET. Depois vou mostrar-vos um pouco no final aquilo que nós achamos que serão as direções futuras para estas áreas de interação natural e para a área de realidade aumentada. Bom, apresentando um pouco, o MLDC foi fundado em 2005, o diretor é o professor Miguel Dias, professor no ISCTE, e é um dos centros de desenvolvimento e investigação da Microsoft na Europa. Inicialmente esteve mais ligado ao desenvolvimento ao processamento e reconhecimento de fala, mas a tendência hoje, e a partir de 2010, com a criação do NUIGRAM, é mais em direção a interfaces naturais pessoa-máquina, desde a própria fala, que continua a ser uma das linhas de investigação, mas também os gestos e o toque. Partilhando um pouco este interesse nas interfaces pessoa-máquina, um dos grupos, a ADETI, um dos grupos de investigação no ISCTE, também desenvolve sistemas e faz investigação nas áreas de realidade aumentada, de realidade virtual, interfaces pessoa-máquina, e tenta transpor essa tecnologia para ambientes de mobilidade, para ambientes mobile. Existem outros grupos dentro da ADET, mas a interligação entre Microsoft e esta instituição, a ADET, é mais através deste NUIGRAM, do Natural User Interaction Graphics and Mobility Group. Bom, penso que hoje em dia é difícil falar de interação natural, nomeadamente de investigação, sem falar do Kinect. Apesar de haver outras modalidades, como a fala, o toque, o Kinect trouxe-nos um conjunto de modalidades, desde os gestos, desde o toque. O toque já não diretamente, mas poderá ser feito, e também a fala. Não que não existam, antes do Kinect, outro tipo de interfaces tangíveis, outro tipo de interfaces naturais, que no fundo interface natural não quer dizer obrigatoriamente que tenhamos que gesticular, tenha que ser o nosso corpo que faça a interação. A Wii é um dos exemplos de uma interface natural, apesar do reconhecimento e da interação não ser diretamente com o nosso corpo. E também já tínhamos outros sistemas de reconhecimento, como reconhecimento de gestos. Mas o Kinect trouxe-nos a possibilidade de seguir o esqueleto humano, dividi-lo em partes e segmentá-lo e mapeá-lo num esqueleto humano para que possamos fazer
diversas interações, desde podemos fazer uma analogia direta do que o Kinect faz aos sistemas de motion capture, apesar da qualidade e da precisão do Kinect ser muito menor, existe agora outra possibilidade para fazer animação através de um dispositivo de baixo custo. Tecnologicamente, o Kinect não trouxe uma inovação assim tão grande. Já existiam câmaras do visível. O Kinect é constituído por uma câmara do visível, uma câmara de cor e uma câmara de profundidade, baseada em infravermelhos. E essa tecnologia por si só já existia. No entanto, não existia a resolução VGA que o Kinect nos dá. No fundo, acho que, e na nossa opinião, acho que o grande contributo a nível tecnológico é a junção das três componentes da cor, que pode ser convertida em luminância, de um mapa denso de profundidade, onde conseguimos perceber a distância dos objetos à câmara, e de um esqueleto de corpo humano. Isto leva-nos no âmbito dos conhecimentos, a tentar detectar outras coisas. Enquanto durante muitos anos estivemos preocupados em detectar features, pontos característicos em imagem para fazer correspondência, para fazer esconhecimento, neste momento temos uma nova fonte de dados, temos um mapa de profundidade onde podemos utilizar as mesmas técnicas ou técnicas similares e até técnicas que vêm da computação gráfica aplicadas a objetos puramente sintéticos para tentar detectar características de imagem que sejam próprias do objeto, que sejam específicas de determinado objeto e aplicá-las a várias áreas, como o reconhecimento, como o seguimento, entre outras. Bom, para nós que temos grande interesse na realidade aumentada, também isso nos trouxe novas formas de abordar este problema. A realidade aumentada tenta, através de objetos puramente sintéticos e gerados em computador, melhorar a percepção do utilizador em determinado cenário, em determinado ambiente e fazer com que a interação nesse ambiente seja mais intuitiva, seja mais real e seja mais imersiva. Temos aplicações em jogos, em filmes, mas também na arquitetura. Podemos, por exemplo, comparar um modelo real a um modelo um modelo CAD que está no nosso computador, através da realidade aumentada e validar esse modelo. Podemos, numa aplicação de navegação, ter informação digital por cima de informação real, de forma a que essa interação seja mais natural, seja mais rica e a experiência do utilizador seja melhorada. Bom, uma das coisas que requer aquela fase de reconhecimento de características de imagem invariantes de determinado objeto é a tal realidade aumentada. O que tentamos, um dos passos fundamentais para a realidade aumentada é tentar simular uma câmara virtual que, de certa forma, tenha as mesmas características que a câmara real que está a ser vista pelo observador. Isto para quê? Para que quando colocarmos objetos virtuais em cima dos objetos reais, eles estejam completamente alinhados em interação, seja real, o utilizador se deixe levar por aquilo que a aplicação tenta mostrar. No fundo, esta fase é esta sobreposição de objetos virtuais aos objetos reais, normalmente chamamos de registro. E a definição já foi dada há algum tempo, por Azuma, em 97, e no fundo tem três componentes para definir a realidade aumentada baseada num modelo visual. Tem que combinar elementos ou ambientes virtuais e reais, tem que ser interativo e em tempo real, e isto é importante, devido à complexidade que é processar este tipo de algoritmos em tempo real, e tem que existir um registro 3D. Isto é a definição de realidade aumentada. Por outro lado, o facto de termos um mapa de profundidade através do Kinect
permitiu-lhe evolucionar um pouco áreas como a robótica. A robótica, durante muito tempo, esteve limitada a um conjunto de pontos partos, a um conjunto de pontos construídos para um robô fazer determinada atividade. Neste momento, com o Kinect, podemos ter um registro de um mapa de pontos densos, de uma superfície. É a diferença da imagem da esquerda para a imagem da direita, onde temos uma qualidade de construção muito maior através de registros consecutivos de mapas de profundidade vindos de um Kinect. Tal como o desenvolvimento do seguimento do esqueleto humano foi uma das grandes mudanças trazidas pelo Kinect, e penso que isso é de conhecimento de todos, a investigação que eu trouxe aqui, parte dela foi desenvolvida no Microsoft Research em Cambridge e está um pouco para além daquilo que está disponível no SDK do Kinect, nomeadamente o Kinect Fusion. Peço desculpa, estou aqui com um problema no vídeo. Ok. Já está, ele não estava aí a ficar ali. Não. Bom, uma das coisas que o Kinect Fusion nos trouxe, e vai para além daquilo que é dado no SDK do Kinect, é a possibilidade de construir ambientes de larga escala. Embora existam limitações, esta construção não era possível com um sensor de baixo custo há uns tempos atrás. E isso leva-nos a pensar em áreas tanto de construção direta como áreas de seguimento e até nas áreas de reconhecimento. Aquilo que está por trás do NetFusion é um conjunto de investigações já com algum tempo, mas que foram concatenadas e adaptadas a tempo real, muito por base da utilização da GPU. Isto define mais ou menos o pipeline. O Kinect Fusion só utiliza o mapa de profundidade, não utiliza qualquer cor para fazer o seguimento e a construção. E muito sinteticamente, cada mapa de profundidade é extraído do Kinect, é colocado numa grid voxel, e quando existe movimento na cena, essa pose, essa posição e orientação da câmera é calculada relativamente à posição e orientação anterior, e através de diversas acumulações de mapas de profundidade conseguimos ter um resultado com maior qualidade, como vimos no vídeo. Duas das coisas que são medidas no Kinect Fusion são um mapa de vértices, que é extraído diretamente. Isto é-nos possível porque estamos sempre a trabalhar num eixo de referência da câmera. E outra coisa são as normais. É através, e isto são as features que falei há pouco do Kinect Fusion. É através de distâncias entre pontos e através do ângulo das normais que conseguimos dizer que determinado ponto característico num objeto é o mesmo visto de uma posição e orientação diferente. Para representar, e isto difere muito daquilo que é comum normalmente, a representação geométrica, ou aliás, a representação espacial é feita através de pontos e consecutivamente através de triângulos, mas o Kinect Fusion utiliza uma representação volumétrica através de voxels. Um voxel não é mais que um elemento numa grid tridimensional
tridimensional, tem uma resolução fixa, pode ser maior ou menor, mediante o detalhe que queremos atribuir à nossa superfície, e cada voxel tem uma correspondência direta no espaço real. Para acumular essa informação, porque muitas das vezes a informação volumétrica que temos tem que ser acumulada, ou seja, presente ao mesmo espaço e deve ser refinada, os autores deste trabalho utilizam uma representação através da Truncated Sign Distance Function. A TSF permite-nos representar um ponto no espaço através de uma distância e de um peso. E esse peso vai-nos fazer com que as alterações na cena, as alterações no mundo construído, se alterem à medida do tempo. Claro que depois podemos ponderar quão rápido ou quão lento é essa alteração, mas, por norma, e se repararam no vídeo, as alterações levam algum tempo a ser feitas. O sistema está essencialmente desenhado para cenas mais estáticas do que cenas em movimento. Este gráfico aqui representa um pouco como o Kinect Fusion consegue separar superfícies. E isto é importante para se quisermos ter cenas diferentes, para se quisermos ter objetos diferentes e até no futuro para conseguirmos movimentar um objeto enquanto temos um background estático. E a representação é feita através da tal distância, de forma a que as interseções sejam representadas com zeros. E dessa forma conseguimos diferenciar e segmentar objetos diferentes. Okay. Isto é um exemplo de dois datasets extraídos com uma posição relativamente diferente. Não sei se conseguem ver uns a cinzento, pontos a cinzento e pontos a vermelho, mas basicamente isto é o algoritmo que nos permite, através das features, através das características tridimensionais, transformar um conjunto de pontos noutro através de um número suficiente de correspondências. Okay. Depois, para interação, e daí a importância da representação através da função TSF, os volumes podem ser divididos através daquela representação. Por um lado, um volume que está mais tempo no sistema, que está mais tempo na grid voxel, é considerado o volume principal e é considerado o background, e todo o volume restante pode ser considerado um volume diferente e pode movimentar-se de forma a que consigamos ter interação de um segundo volume, que poderá ser, por exemplo, um braço, poderá ser um segundo objeto. Tenho aqui alguns exemplos. Isto é um exemplo onde é utilizada a segmentação de cor e a técnica está descrita no pipeline anterior para termos uma interação com uma cena construída. Neste momento o sistema percebe que parte do volume desapareceu e é aqui que acontece a segmentação. E depois podemos fazer uma interação com o segundo objeto, que foi considerado um volume diferente do primeiro. Outro exemplo é fazer o mesmo, mas com parte do corpo. Neste caso é o braço que é considerado o segundo volume e podem ver por aquele cubo no canto superior esquerdo define a pose, a posição e a orientação do braço. Para além disso, é possível ter este tipo de interações com toque. Como as superfícies são separadas, os volumes são separados, conseguimos detectar as secções de interseção entre dois volumes e dessa forma é possível fazer um terceiro cenário de interação através do toque ou multitoque.
cenário que é possível é um cenário tipicamente de realidade aumentada, onde adicionamos elementos virtuais à cena, como temos conhecimento do ambiente volumétrico. Podemos, por exemplo, simular um sistema de partículas e interagir com o ambiente. Okay. Isto foi parte até aqui do desenvolvimento da Microsoft Research em Cambridge, e grande parte do nosso desenvolvimento tem por base as tecnologias deles. Uma das coisas que possivelmente não é patente para todos, mas que é verdade até aqui, a realidade aumentada, o cenário típico de realidade aumentada era considerarmos um plano, um objeto pré-conhecido e seguimos-lo ao longo do tempo para ter um cenário de interação, como vimos com o braço ou como vimos com o keyboard. O que acontece com o Kinect Fusion é que, através de uma construção em tempo real, podemos ter cenários de realidade aumentada ou outros cenários de interação naturais e ubíquos, ou seja, podemos criar o nosso cenário de interação em tempo real. Não precisamos ter nem um objeto pré-calculado, nem um conhecimento da cena para ter um cenário de realidade aumentada. E são esses os 2-3 pontos muito importantes que a investigação do grupo da Microsoft trouxe. No nosso caso, e utilizando ainda o Kinect, uma das coisas que sempre teve interesse no nosso grupo, no Microsoft Language Development Center, foi a interação através da fala, nomeadamente o reconhecimento de linguagem gestual. Até aqui era difícil fazê-lo, mas com o Kinect conseguimos definir o que é um gesto através de uma imagem de profundidade, o que é que cada gesto representa, como é que podemos mapear estes gestos em movimentos e reconhecer, por exemplo, um alfabeto ou um conjunto de movimentos que representam uma palavra em linguagem gestual. Uma das coisas que fizemos inicialmente foi, desde logo, definir as letras do alfabeto como pequenos pedaços de imagem de profundidade, a que chamamos posturas de mão. Essas posturas de mão podem ser para a mão direita ou para a mão esquerda e conseguem definir uma letra do alfabeto. Isso é um dos resultados do conhecimento. Claro que a linguagem gestual é mais complexa do que apenas as próprias letras do alfabeto. É constituída tanto pelas letras como pelos movimentos que definem palavras. Mas neste momento, e isto é investigação ongoing, é uma das coisas que conseguimos fazer. Claro que uma coisa que ainda não está trabalhada, e dá para ver pelo vídeo, é a coarticulação entre as próprias letras. O Júlio, neste momento, tem que levantar o braço para finalizar a interação com uma ação de reconhecimento de uma letra. O passo seguinte foi, como temos um esqueleto que pode ser considerado, esse esqueleto, e pode ser reconhecido em 3 dimensões, analisámos o movimento de várias palavras. Penso que são um conjunto de 10 palavras que tem a análise do movimento separado por os 3 eixos, X, Y e Z, nas 2 mãos, e desenvolvemos o algoritmo que faz template matching desse movimento codificado e consegue com sucesso reconhecer este conjunto de 10 palavras. Claro que a amostra ainda é muito pequena e pensamos em fazê-lo para um conjunto mais vasto de palavras, mas é já um exemplo que pode ser feito em relação ao reconhecimento de linguagem gestual através de um Kinect. Estão aqui os resultados de
À esquerda tem os resultados do nosso algoritmo, basicamente analisa o movimento separado por eixos das duas mãos e também tentámos uma abordagem baseada em modelos de Markov, mas como é uma abordagem estocástica, existem muitas fases do movimento em que o sistema não sabe que estado passaram de um estado para o outro. E então a nossa abordagem tem resultados melhores. Voltando então ao âmbito de seguimento e de construção, aquilo que queremos e aquilo que disse que o Kinect Fusion nos pode trazer é a representação, através de características tanto de imagem do visível como imagem de profundidade, de características que nos possam diferenciar diversos tipos de objetos. Nós queremos seguir objetos com textura, objetos sem textura, objetos formáveis, objetos com propriedades tridimensionais ou objetos planares. Ou seja, existe um vasto conjunto de topologias, geometrias e texturas que queremos conseguir seguir e reconstruir. E dessa forma, fazer realidade aumentada não só num cenário indoor, mas também levá-la para ambientes de mobilidade. São alguns exemplos do estado da arte. Tipicamente, o problema é resolvido por tipologia de objeto, ou seja, temos abordagens que reduzem o problema a um problema planar e detectam apenas objetos planares com textura. Outras detectam objetos com propriedades tridimensionais, com singularidades 3D, mas não conseguem fazer a detecção, conhecimento e seguimento de objetos com deformações. Ou seja, não existe no estado da arte uma abordagem que consiga seguir e reconstruir todos os tipos de objetos. E parte deste trabalho, que também é trabalho em desenvolvimento, é fazê-lo. E, portanto, um dos problemas que achamos bom para começar, um dos cenários que deixámos óbvio para iniciar o problema de reconstrução e seguimento é o problema de reconstruir e seguir casos. Este trabalho é feito no âmbito do projeto Golem, Realistic Virtual Humans, e tem como objetivo dinamizar todo o processo de criação de avatares, todo o processo de criação de objetos virtuais e melhorar o tempo de produção que nestes cenários é elevado. Claro que usamos para isto o trabalho feito no Kinect Fusion, mas também, dado a variedade de informação que temos, o Kinect Fusion, como visto isso, utiliza apenas a informação de profundidade, e dada a variedade de informação que temos de cor, de geometria, nós tivemos por utilizar combinar fichas 2D e 3D para tentar melhorar este processo de seguimento e de construção. Aqui está um exemplo da utilização de fichas 2D e 3D para estabelecer correspondências entre dois objetos. Neste caso, um dos objetivos do projeto é melhorar a aparência visual de humanos e então estamos a nossa abordagem com corpos e com caras, mais propriamente. Isto é o resultado de uma digitalização feita. Comparativamente ao Kinect Fusion, para já aqui temos cor, não que eles não façam, mas fazem-no com o mapeamento da textura da cor por ponto. E temos mais algum detalhe, temos mais alguma qualidade de construção facial. Outra aplicação que pode ser vista como interessante na área de construção e na área de reconhecimento é no reconhecimento facial. A VisionBox é uma das empresas com quem trabalhamos e parte do seu negócio é ter gates nos aeroportos para fazer o reconhecimento facial automático através do passaporte. Um dos problemas que está patente nos sistemas deles,
desenvolver até aqui é que a informação que está no chip, no passaporte, muitas vezes é bastante diferente da informação que lhes é dada numa gate, num aeroporto. Muitas vezes as condições de iluminação são diferentes, a pose não é frontal, a pose da pessoa não é frontal face à câmara, e uma das ideias que tivemos foi tentar simular esta imagem do chip com base apenas na informação que nos é dada de uma frame, de uma imagem, de uma única imagem, num sistema em tempo real. E aquilo que fazemos é baseado em features também 2D e 3D, mas conseguimos estabelecer essa pose, conseguimos modificar aquela imagem ajudada para uma mais aproximada da imagem que está no passaporte, através da estimação de pose entre features 3D que são localizadas no mapa de profundidade do Kinect e features 2D que estão alocadas na imagem que está no chip do nosso passaporte. E a partir daí conseguimos triangular essa informação, projetá-la novamente na imagem e simular uma imagem mais parecida com aquela que está no chip, de forma a que os nossos resultados de conhecimento sejam maiores. Por último, e isto é também trabalho ali do grupo do Pedro, todo aquele processo de digitalização do 3D Scanner serve também para um pipeline de animação. Eu não sei se ele chegou a explicar esta parte, mas, por norma, para animar um caractere virtual é necessário ter um modelo desse boneco animado e para o fazer através de um processamento automático, se queremos fazer através da animação de uma cara, podemos fazê-lo através da retopologia, ou seja, da redefinição de pontos específicos desse modelo, para que com que a animação que é feita por uma pessoa real seja adaptada para um modelo virtual. E neste caso, a abordagem que teve por base o scanner desenvolvido permitiu-nos depois, com o trabalho do PIC e trabalho do Instituto de Telecomunicações no Porto, fazer uma topologia automática em 5 minutos, quando a manual leva cerca de 4 horas. E isto também está no projeto. Depois, outra área onde estamos a trabalhar, e está muito relacionado com a nossa ambição de tentar reconhecer diversos objetos com diversas topologias, e podemos fazer não só através de features 2D e 3D, como vos disse, mas também através da classificação. Isto porque, quando tentamos procurar objetos no espaço, no domínio da imagem, no domínio do 3D, para cada um desse tipo de objetos, certamente que existem diferentes características que devem ser comuns a classe. Por exemplo, se pensarmos em mesas, é óbvio que a textura não as identifica muito, isto é muito parecido entre todos. Se pensarmos em diferentes instâncias de mesas. Se pensarmos em livros, se calhar a textura, a capa do livro, pode ser um conjunto de características que nos permite diferenciar entre diversos livros. E não só diferenciar entre objetos do mesmo tipo dentro da mesma classe, mas também diferenciá-los entre as diferentes classes, ou seja, tentar diferenciar mesas de cadeiras, livros de mesas, etc. Isto são alguns exemplos de problemas que acontecem neste tipo de cenário. Muitas vezes o background não é de certa forma fácil de identificar do foreground. O problema não é complexo porque não estamos limitados a um conjunto de objetos, podemos fazê-lo para conjuntos arbitrários e vastos de objetos, e então a escalabilidade para bases de dados maiores é difícil. Por outro lado, há objetos que têm pouca informação visual e, nesse caso, lá está, tentaremos escrever a informação geométrica, a informação popular.
Por outro lado, existem objetos que não têm uma textura, como no caso destes, são todos brancos ou todos pretos, e não conseguimos diferenciar características no próprio objeto. Okay. Isto vai ser feito essencialmente através do trabalho de digitalização que foi feito com o Instituto de Telecomunicações e classificando os diferentes objetos com base em features. Este trabalho ainda não está muito desenvolvido, mas o facto de estar aqui nesta apresentação só para realçar a nossa tentativa de abordagem por classificação e não só por reconhecimento visual. Okay. Voltando ao reconhecimento de fala, a fala é no fundo o modo dominante como comunicamos e, no entanto, existem alguns problemas que não estão resolvidos, nomeadamente utilizadores com problemas no trato vocal. E aquilo que chamamos de silent speech é uma das interfaces que tenta resolver o problema de reconhecimento de fala na ausência de sinal áudio. Isto pode acontecer tanto em ambientes de privacidade, quando queremos comunicar uma password sem que o gesto dos intervenientes ouça, pode acontecer em caso de utilizadores onde o conhecimento de fala não funciona por hábito, normalmente em utilizadores idosos isso acontece muito, ou em crianças, e o reconhecimento a partir de silent speech tem como objetivo resolver esse problema. Isto já foi testado e feito para outras línguas. No entanto, o português europeu tem um problema. Tem grande base da nossa língua, tem nasalidade. E muitas palavras só diferenciam na nasalidade delas. Deve ser speaker independent, ou seja, com o problema da nasalidade, isto torna-se um desafio muito maior. E deve ser uma abordagem não invasiva, não devemos ter muitos sensores à nossa volta, tentaremos. O objetivo é ter uma interface que não seja intrusiva. Claro que a nossa abordagem foi pensar como é que a produção de fala é realizada. E tendo em conta que começa no cérebro e passa pelos nossos músculos, através das articulações dos músculos, até que é produzido um sinal sonoro, temos várias tecnologias, como os ultrassons, como tecnologias baseadas em visão, eletrocardiografia, que podem ser úteis no desenvolvimento de uma interface que seja multimodal, mas que nos permita resolver o problema de detecção de fala sem a presença de sinal áudio. Isto é um exemplo da diferença de features visuais entre a palavra canto e a palavra cado. E se repararem, é muito difícil perceber a diferença. Outra abordagem que testámos é a eletromiografia, com base no movimento dos músculos que são produzidos quando falamos. Neste momento temos uma taxa de erro por palavra de cerca de 8% e, no entanto, testámos várias abordagens do estado da arte e aquilo que constatámos e que temos que resolver ainda é o tal problema da nasalidade que distingue o português europeu de outras linguagens. E no futuro iremos testar, por exemplo, abordagens baseadas em AMs ou com o seguimento de features 3D através do Kinect, que nos podem dar outra informação visual que as abordagens bidimensionais não deram. Bom, isto termina um pouco aquilo
tem sido feito quer na Microsoft e quer na ADETI a nível de desenvolvimento para interfaces naturais e para realidade aumentada. Aquilo que vemos como direções futuras do nosso trabalho, e que estamos incluídos em dois projetos, o AL for All e o Usability Labs, é um ambiente assistido para todos e parte das tecnologias que aqui foram apresentadas têm direção, têm objetivos neste programa. Portanto, as Silent Speech Interfaces permitem utilizadores que não, por norma, não conseguem interagir com as interfaces que hoje se utilizam, possam fazê-lo. Utilizadores com problemas no trato vocal podem também utilizar este tipo de interface para o reconhecimento e interação através da fala. Também o reconhecimento de linguagem gestual. E no âmbito deste cenário de ambiente assistido, muitos dos casos, muito daquilo que queremos fazer é detectar possíveis situações de perigo, possíveis situações dentro, por exemplo, de uma casa, dentro de um hospital. E por isso o trabalho em reconhecimento e classificação de objetos é importante, não só neste cenário de ambiente assistido, mas também num cenário de vigilância, como um aeroporto, por exemplo. Na realidade aumentada, existem três tendências que podem ser identificadas na comunidade. Uma delas é tender para outros tipos de aumento de realidade, ou seja, nos últimos 10 anos temos vindo a assistir a realidade aumentada visual apenas, e a tendência é fazer um pouco aquilo que foi feito na realidade virtual, aumentar também através do cheiro, aumentar através de outro tipo de sensações e de percepções que não são feitas neste momento. A realidade aumentada, na maioria, tem sido feita através do domínio visual. Claro que eu não falei, claro que também na parte de visualização, muita coisa tem sido feita. Normalmente, a realidade aumentada era feita através de um dispositivo grande, um HMD, que era colocado na cabeça, pesado, não era nada intuitivo, nem era propriamente algo que seja utilizável num cenário real. Hoje em dia temos abordagens, quer da Google, quer da Microsoft, para óculos que se aparentam como óculos normais, que permitem fazer a realidade aumentada, quer em ambientes indoor, wireless, quer em ambientes outdoor. No nosso caso, a nossa visão para a realidade aumentada é um pouco aquilo que disse até aqui, tentar fazer reconhecimento, seguimento e reconstrução de objetos arbitrários, não só em ambiente num computador, mas também, tendencialmente, em ambientes mobile, de forma a que possamos levar a realidade aumentada para o exterior. Para além disso, também peço desculpa. Para além disso, também a nível de sensores, não só o Kinect não é caso único, mas mesmo os sensores dados, que representam o mesmo que a câmara de profundidade do Kinect. E por outro lado, a Intel lançou há pouco tempo um sensor que resolve o problema de paralaxe do Kinect, ou seja, não existe descontinuidade no mapa de profundidade, e isso permite-nos realmente aproveitar a resolução VGA que o dispositivo tem, ao contrário do Kinect, que tem muita descontinuidade, ou seja, tem muitos pixels que não estão a ser utilizados devido a ser um sistema multicâmara e com projeção. No fundo, e para terminar, a nossa visão para as interfaces é uma visão multimodal, onde podemos utilizar os gestos, onde podemos utilizar
os objetos que nos envolvem e também a fala para interagir com os ambientes. E é tudo. Não sei se tem questões. Sim, sim. Sim, parte da linguagem gestual tem muito a ver com os lábios, não muito, mas também com a pose da cabeça, com a pose dos braços. Mas nós não temos nada. Já tivemos um sistema de lip motion, mas para computação gráfica, só para fazer animações em computação gráfica, não para reconhecimento de linguagem gestual. Não. Existe também existe também trabalho, não nosso, mas já vi trabalho onde é possível reconhecer todas as articulações da mão através do Kinect. Mas não temos nada relacionado. Sim. Boa tarde. Ok. A minha pergunta era se estas inovações que o Centro de Investigação da Microsoft tem feito, se há alguma previsão para a sua implementação nos computadores, digamos, atuais, com Windows 8, ou seja, por exemplo, alguma implementação de Kinect já embutida em algum tipo de portátil. Claro que será um preço mais elevado, mas já existe algum... Se sabem que as vossas investigações estão a contribuir para equipamentos que geralmente correm os sistemas da Microsoft. Bom, o nosso trabalho é essencialmente software, não é hardware, mas parte daquilo que fazemos e parte daquilo que fazemos na Microsoft é possível utilizar através do SDK de Speech Recognition, por exemplo. Não grande parte do trabalho que referi aqui, mas para sintetização e reconhecimento de voz, isso está disponível e é possível fazer download desses pacotes para utilizar. Não sei que parte desta investigação é que se vai tornar um produto. Possivelmente aquela parte onde falei do melhoramento do reconhecimento facial em cenários de aeroportos, juntamente com a Vision Box, essa solução possivelmente se tornará num produto. As outras não sei. Já agora aproveito para colocar uma questão. Pode-nos dizer alguma coisa sobre o que tem sido falado agora na net, sobre o chamado Kinect 2? Ou ainda não? Não, por acaso não sei mesmo nada. Os rumores dizem que parte da tecnologia vai mudar, nomeadamente a tecnologia para a detecção de profundidade vai mudar para, em vez de ser baseada em infravermelho, vai mudar para tecnologia baseada em tempo de voo. E possivelmente a resolução vai duplicar. Agora não sei. Por exemplo, a câmara da Intel já é uma tecnologia baseada em tempo de voo e daí não ter o problema do paralaxe. Mas não... Isto são os rumores externos, blogs, etc. Não são os rumores internos. Portanto, não sei. Ok.
Você falou na dificuldade da Kinect de reconhecer as imagens quando está em movimento, tem mais dificuldade quando está em movimento. Sim. Isso é uma limitação mais de hardware ou software? Não, é mais de software. É assim, o Kinect Fusion, isso diz respeito ao Kinect Fusion, que também vai sair no próximo SDK da Microsoft. Isso é mais de software, porque como a informação de profundidade é de baixa qualidade, por defeito, vinda do sensor, o que é feito no Kinect Fusion é acumular várias imagens para diminuir a influência do ruído. E dessa forma, se temos que esperar para que a qualidade aumente, as alterações na cena não são visíveis em tempo real. Claro que no algoritmo isso pode ser ponderado, ou seja, podemos querer ter uma superfície, uma malha de pontos com menos qualidade, mas que se altere mais rapidamente ao longo do tempo. Isso é possível fazer. Mas o que eles normalmente tentam fazer é separar as superfícies, daí conseguirem aquele tipo de interação. Ou seja, tentam identificar o que é a parte da cena que é mais estática e qual é a parte da cena que tendencialmente está em movimento ou é dinâmica, para essas partes terem menos qualidade, mas serem interativas. Mais ninguém tem alguma questão?